Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro compromisso com a liberdade. Luísa, o que é isso? O nosso compromisso com a liberdade são as nossas aulas que acontecerão todas as semanas, às quintas-feiras, às 19h19, aqui no canal. É para ser uma aula ao vivo, mas essa primeira aula e a segunda serão gravadas e disponibilizadas para vocês. Por quê? Porque eu e o Guilherme, na nossa vida nômade, a gente inventa de se enfiar no meio do mato. Vocês devem estar ouvindo o grilo aí no fundo, a cigarra e tudo mais. E aí a internet, por consequência, por serem lugares mais distantes, mais inóspitos, a internet também não é lá aquelas coisas e acaba ficando instável e não dando suporte suficiente para a gente transmitir os nossos encontros, as nossas aulas ao vivo, que foi o que aconteceu hoje, justo na nossa estreia. A gente foi testar a live logo antes e quando a gente viu, tava uma bosta. Então a gente adaptou aí o nosso plano. Eu tô gravando o mesmo conteúdo que eu falaria para vocês, para disponibilizar e vocês não perderem esse nosso primeiro compromisso com a liberdade. Quero aproveitar para fazer aquele convite de sempre. Deixa o like aqui no vídeo pro YouTube distribuir esse conteúdo para ainda mais pessoas. E se você chegou agora e não me conhece, eu me chamo Luísa e aqui no canal a gente fala sobre vida nômade e sobre trabalho remoto. Eu te convido a se inscrever e tocar no sininho que tem logo aqui do lado para ativar as notificações pro YouTube te avisar quando eu subir um vídeo novo por aqui. O tema desse vídeo, do nosso primeiro compromisso com a liberdade, foi decidido por vocês lá no Instagram. Eu coloquei uma enquete com algumas possibilidades e esse tema foi disparado o mais votado. O tema de hoje é 5 profissões que você pode atuar de forma remota sem precisar de uma faculdade ou de uma nova faculdade, caso você já seja aí formado, já tenha um ensino superior. E por que esse tema teve tanta relevância e foi o mais votado aí, teve uma grande disparidade de votos? Porque, para mim, como mentora aí de aspirante a nômades e de pessoas que querem trabalhar remoto, para mim faz todo sentido. Qual que é a razão? Muitos de vocês que estão aqui querem sair do presencial e ir para o remoto, porém, vocês não querem desprender todo um esforço sem ter um retorno garantido, desprender muito tempo sem entender que aquele caminho realmente vai levá-los à liberdade. Por quê? Porque vocês já fizeram isso muito provavelmente e chegaram aí no momento e no lugar onde vocês estão agora. E muito provavelmente também muitos de vocês passaram aí durante esse percurso por uma graduação. Isso quer dizer que vocês ficaram aí 5 anos, eu fiquei 6 anos se desenvolvendo, vocês ficaram aí se desenvolvendo profissionalmente em uma área e talvez ela não tenha sido o meio para vocês atingirem a vida que vocês tanto sonhavam, que foi o que aconteceu comigo. Então, vocês buscaram esse tema aqui por curiosidade, por interesse em descobrir quais são essas profissões que permitiriam para vocês a liberdade do remoto, dariam para vocês essa flexibilidade de um trabalho por meio do computador, por meio da internet, por meio do digital, sem ter que desprender anos e anos da vida de vocês para ter essa capacitação profissional e ser absorvido por esse mercado remoto. Então, para mim faz todo sentido, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de falar e apresentar essas profissões remotas, essas demandas aí que estão borbulhando para vocês, só esperando, né, esse profissional capacitado. E é claro que eu preciso contar a minha história rapidamente, só pra gente sair do mesmo lugar e eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui me conhece, conhece a minha história, sabe por que eu tô falando e por que eu falo sobre trabalho remoto, sobre nomadismo, que não é da boca pra fora, não é algo que eu li em livro, não é algo que virou hype aí depois da pandemia, é algo que eu tô envolvida desde 2017. A minha carreira, ela começou remota. Eu não dava esse nome na época porque eu não tinha compreensão, né, desse conceito do mercado de trabalho remoto, mas eu entendia lá em 2017, no meu último ano de graduação em oceanografia, que eu estudei o oceano, mar, praia, estudei o oceano, eu tinha compreensão que a internet seria o meio para me dar uma carreira que me trouxesse liberdade e flexibilidade, principalmente liberdade geográfica, porque eu queria viver o que eu vivo hoje, queria viajar por aí e morar onde eu bem entendesse. Então, naquela época, eu sabia que a internet era o caminho. Mas, como
uma pessoa que estava se formando numa universidade, numa faculdade, tendo uma formação acadêmica, eu queria juntar as duas coisas. Eu queria trabalhar por meio da internet para ter a liberdade, mas eu não queria abandonar tudo isso que eu construí naqueles 6 anos, né? Então, o que eu fiz? Eu saí da graduação diretamente, como eu falo, por uma conta no Instagram, com um diploma na minha mão e uma conta no Instagram na outra. E essa e assim foi o início da minha carreira. Ela foi 100% digital, a minha carreira é nativa digital desde o início, porque eu sabia que na internet eu encontraria um meio para minha liberdade. Só que aí o que aconteceu? Eu passei 2018 empreendendo, juntando a oceanografia com o digital, criando conteúdo, me posicionando na internet. 2019 eu comecei a conhecer ali o mercado do marketing digital e apliquei nessa minha área de atuação ambiental e comecei a fazer a minha primeira grana remota. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar também para você entender mais sobre a minha história. Acontece que chegou um momento, o Gui estava empreendendo comigo também, que a gente se olhou e a gente percebeu, não temos mais caixa, não tem um dinheiro entrando que proporcione essa nossa autonomia para a gente continuar investindo nessa ideia inovadora, nesse empreendimento que era o Oceano na Estrada naquela época. E aí, qual foi a nossa saída? A gente decidiu começar a prestar serviços, o caminho mais validado e mais garantido de todos, que já é uma estrada assim, ó, com uma clareira, todo mundo já passou, todo mundo já validou, é um caminho certeiro para você que precisa de caixa rápido. E aqui eu já deixo o primeiro insight. Se você está passando por um momento que precisa de caixa rápido, não é um momento de você empreender uma ideia inovadora que vai te dar um retorno daqui a 2 anos ou mesmo 1 ano. Você precisa fazer algo, entregar resultado para o mercado, que tem alguém interessado em te pagar por isso. Você vai vender a sua hora para receber uma grana na sua conta de forma bem direta. Foi a partir disso que eu e o Gui tivemos que fazer 2 movimentos. O primeiro, olhar as nossas habilidades, e o segundo, olhar para o mercado e entender como essas duas coisas se correlacionavam, como essas duas coisas davam um match. E é essa orientação que eu trago para vocês aqui, esse exercício, antes de eu simplesmente chegar e apresentar 5 profissões. Eu preciso que você olhe para você, olhe para sua história, olhe para sua jornada, olhe para sua carreira atual, para sua profissão atual e mapeie aí, realmente faça uma listinha, pegue um caderno e coloque aí no que você é bom, no que você se destaca, quais são as suas afinidades. Eu preciso que você tenha clareza sobre isso antes de fazer esse movimento de migração para sair do presencial e ir para o remoto. Você precisa ser estratégico para que esse movimento seja bastante assertivo e você não perca mais tempo ainda, que você consiga fazer essa migração de forma efetiva para conseguir essa liberdade geográfica que você tanto quer. Depois de olhar para suas habilidades, você vai olhar para o mercado de trabalho remoto e realmente fazer uma pesquisa profunda. Esse conteúdo também já está de forma bastante aprofundada nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que eu te falo quais são os primeiros passos que você precisa dar para ir para o remoto. Qual que é a ideia? Você vai fazer essa pesquisa de mercado e entender como que esse match vai acontecer. Quais são as oportunidades que pedem pelas habilidades que você já tem, ou por habilidades que você até gostaria de desenvolver, tem afinidade, mas ainda não desenvolveu. E aí você vai buscar um curso adicional, uma capacitação adicional. Mas é preciso que você entenda, que você estude o mercado antes de fazer outra decisão, para você não decidir errado mais uma vez. Então, isso foi exatamente o que aconteceu comigo e com o Gui. Nós dois passamos por esse processo. Quando a gente parou de empreender no Oceano na Estrada na área ambiental, lá em 2019, a gente olhou para dentro, o Gui reconheceu as habilidades que ele tinha com números, com uma parte mais analítica, e eu reconheci as habilidades que eu tinha na parte de escrita, na parte de comunicação. A partir disso, a gente olhou para o mercado. Bom, como é que a gente encaixa a parte de números, a parte analítica do Guilherme, uma parte mais prática, assim, de ficar sentado no computador, mergulhando, fazendo análise, mexendo em números, juntando daqui, juntando dali, com a parte da Luísa, que é uma parte mais de comunicação, uma parte mais de pessoas, uma parte mais de escrita. E aí a gente descobriu
duas das profissões que eu vou contar para vocês hoje. Então, até esse ponto da aula, a gente já tem 2 insights aqui para você colher. O primeiro, se você está precisando de caixa rápido e você quer ir para o remoto, não vai inventar de empreender agora, não vai inventar de virar produtora de conteúdo com o caixa zerado. Se você tem uma grana guardada para investir e para dar atração nesse projeto aí de você ser uma influenciadora de viagem, por exemplo, beleza, tem muita gente que faz esse movimento dar certo, mas por quê? Porque se organizou e teve esse caixa para dar suporte. Se não é o seu caso, vá prestar serviços. Faça realmente esse movimento que eu te propus agora, que é o segundo insight. Mapeie as suas habilidades e olhe para o mercado de trabalho remoto para entender como essas duas coisas se encaixam. Agora, o terceiro insight que eu quero te passar nesse processo, antes de você definir qual é a profissão que você vai querer aí atuar no remoto, é entenda qual que é o seu objetivo de vida. Isso é algo que poucas pessoas com quem eu converso, com quem eu mentoro, com quem eu oriento os meus alunos pensam, porque justamente é uma parte mais profunda. E muitas vezes a gente vai seguindo a vida no automático e não para refletir sobre esses pontos, que foi algo que eu e Gui fizemos muito na nossa trajetória, que é simplesmente pensar qual que é o nosso objetivo de vida. Para além de carreira, quais lugares a gente quer chegar, onde é que a gente quer estar daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, daqui 30, quando a gente se aposentar. E aqui eu falo de termos bem práticos mesmo. Tem gente que tem mais ambição do que outras pessoas, então aqui é um momento de você levar a sério quais são os seus desejos e os seus objetivos. Um ponto bem prático para te perguntar, qual que é a tua relação e a tua ambição ligada à grana? O quanto de grana você quer ter, conquistar, qual o tamanho da casa que você quer, o carro que você quer, a liberdade que o dinheiro compra que você quer. Você tem mais luxos, vontades e desejos de acessar coisas que, enfim, para algumas pessoas são consideradas luxos. Você tem esses desejos, essa ambição? Ou o seu nível de querer, a sua escada e o seu teto, na verdade, de querer é mais baixo? Você não tem tantas ambições assim. Eu preciso que você coloque aí no papel, liste mesmo, pode ser uma continha de padeiro. Eu e o Gui, a gente fez literalmente isso. Quando a gente fez o processo de migrar a nossa prestação de serviço para ganhar em dólar, a gente fez exatamente esse movimento. A gente colocou no papel, na época a gente queria comprar uma van e seria lá nos Estados Unidos, né? Por causa do nosso processo de green card. Aí a gente colocou, cara, quanto que é essa van em real e em dólar? E aí foi quando a gente percebeu que a gente precisava ganhar 5 vezes mais se a gente tivesse uma entrada em real do que se a gente ganhasse direto em dólar. Então foi quando a gente colocou o valor daquele desejo no papel que a gente teve uma clareza da ação que a gente precisava tomar para chegar naquele objetivo. Então eu preciso que você tenha essa clareza aqui. Por quê? Porque isso vai determinar até qual que é o movimento que você faz de inserção no mercado. Se você vai para um CLT, por exemplo, se você vai ser freela, se você vai empreender e ser um grande empresário, tudo isso tem a ver também com os seus desejos e com os seus objetivos. Além do seu perfil, é claro, e de muitos outros fatores que a gente aborda lá no treinamento Estrada Aberta. O que eu quero que você guarde agora aqui desse insight na questão dos seus objetivos e dos seus desejos de vida é que você traga isso para o posicionamento que você vai querer ter agora no mercado de trabalho remoto. Porque, de forma bem prática, uma pessoa que é freelancer, ela tem muito mais limitação de escala de ganhos do que alguém que é empresário e constitui todo um time para trabalhar para ela e escala esse ganho de clientes, esse aumento de faturamento e consequentemente de lucro, porque tem mais pessoas trabalhando com ela. Então, um freela, ele vai se limitar, se ele trabalhar o dia inteiro, a 24 horas por dia. Esse empresário, se ele tiver 5 funcionários, ele vai ter a força de trabalho de 5 vezes 24 horas, aqui comparando com o freela, para gerar muito mais resultado. Então, voltando lá aos desejos, o quanto você quer crescer e conquistar e o quanto você almeja na sua vida também vai determinar o caminho profissional que você segue. O mesmo serve para o CLT. No CLT você vai bater ali nos seus ganhos, no seu salário no remoto, de acordo com o plano de carreira da empresa que você for contratado. Então vale você considerar isso e ser estratégico antes de você fazer esse movimento de transição do presencial para o remoto e de transição
de uma área de atuação, de uma carreira para outra carreira. E agora, finalmente entrando no tema da nossa aula, as 5 profissões remotas que você pode atuar sem precisar de uma nova faculdade. A primeira delas não poderia ser outra, porque é a profissão, a atuação que eu escolhi quando eu saí da oceanografia e vim aqui pro remoto dentro do marketing digital, que é a profissão de copywriter. Luísa, o que é isso? Copywriter é aquela coisa de copyright. Gente, esse é um erro muito comum e eu já alinho aqui com vocês. Copyright, com R-I-G-H-T, significa direitos autorais e não tem nada a ver com o copywriting, a escrita persuasiva ou profissional copywriter, com ER no final. São 3 palavras diferentes aí. Então tenham essa distinção para vocês não se confundirem. O que faz o copy? O copy é o escritor publicitário. Esse é um escritor que não fica em cima do muro. Esse é um ponto bem importante de você saber antes de decidir essa profissão aqui. Ele, diferente de um jornalista que tem uma escrita mais neutra, que ele não se posiciona, o copywriter se posiciona e, além de se posicionar, ele convence o leitor ou o ouvinte a também tomar uma decisão e vir junto e aceitar e comprar aquela ideia. Por quê? Porque o copywriter trabalha principalmente com a emoção das pessoas. Então, quando a gente escreve um copy, quando a gente escreve um texto persuasivo, a gente trabalha muito os medos, os sonhos, os desejos. Tem toda uma técnica de persuasão que é diferente de manipulação. Então, alinhem isso também, a gente não engana ninguém, a gente só oferece de forma certa a solução para a pessoa que já está precisando daquela solução. Ela só ainda está indecisa e precisando ali de um empurrãozinho. É isso que o copywriter faz. Mas de forma prática, Luiz, o que um copy faz? Eu quero saber antes de eu decidir se eu vou ir para essa área aí ou não. Um copywriter faz peças de texto ou peças de comunicação, como um roteiro que vai ser usado num vídeo de vendas, por exemplo, que tem essa pegada de persuasão, que vão levar aquele leitor ou aquele ouvinte a uma tomada de ação. Então são textos publicitários, textos persuasivos, textos mais sexys, como a gente chama. Então mesmo um site institucional, por exemplo, um copywriter pode vir nesse texto ali de todo o site, em todas as abas, para dar uma pitada ali de persuasão, para trazer um pouco mais de realmente toque, tempero, para aquele texto ali não ficar tão seco, não ficar tão institucional. Então o copywriter pode atuar em sites, pode atuar em e-mails, e o copywriter trabalha muito escrevendo fluxos de e-mail marketing, legendas, se você tiver um copy aí que ele se soma ao social media, que é uma outra profissão que a gente vai falar, ele pode somar essas 2 atuações e ter um diferencial de mercado. Então, na hora que ele for escrever as legendas, vai ter ali aquela pitada de persuasão. Pode escrever roteiros de vídeos de venda, pode escrever anúncios, então tanto os vídeos que vão ser gravados quanto as legendas dos anúncios. E um copywriter, dependendo do nível de experiência que ele tiver, um copywriter sênior, por exemplo, ele vai ficar responsável por toda uma campanha de vendas de uma empresa, vai desenhar a grande ideia, que a gente chama Big Idea, que vai ser um guarda-chuva aí para todo o desenvolvimento das outras peças de comunicação. Eu não vou entrar muito aqui porque aí já vira uma aula de copy, mas basicamente o copywriter é aquela pessoa que escreve textos persuasivos e roteiros persuasivos para onde quer que seja possível ter essas peças de comunicação. E Luísa, como é que eu sei se essa profissão, a número 1, é para mim? Essa profissão aqui, o copywriter, vai te pedir muitas habilidades relacionadas à escrita, porque é com isso que você vai trabalhar, escrevendo. Também muita capacidade analítica, porque antes de um copy, antes de um texto vir à tona, existe muita pesquisa por trás. A parte mais importante do copy é a pesquisa e não a escrita em si. Então sim, você tem que ter essa habilidade ou essa afinidade com ficar mergulhando no tema que você vai escrever, pesquisando, conversando com pessoas, analisando as dores, os medos, os sonhos, como eu mencionei. Também bastante empatia. Então você pode mergulhar nesse tema a partir da pesquisa, mas também a partir dessa habilidade de sentir da mesma forma que a sua persona sente, né? Que o seu cliente ideal ali sente, para você poder conseguir conversar e se conectar com ele. Você vai precisar desenvolver ou ter uma afinidade com vendas e persuasão. Se você não curte a publicidade, se você já tem aversão aí a marketing e tem esse pé atrás,
não é interessante você ir pro copy. Mesmo que você faça um copy que não é tão agressivo como é o copy que eu faço, eu não gosto de copies mega agressivos que usam gatilhos mentais de forma exagerada e que, enfim, são muitas vezes mentirosos. Nem todo copy agressivo é mentiroso, tá, gente? Vamos alinhar isso. Mas tem gente que força e pesa muito, que perde a linha. Isso afasta muita gente desse mercado. Se você é esse tipo de pessoa que não gosta nem de ouvir falar de publicidade, o copy não é para você. Existe a opção, como eu falei, de você trazer um copy realmente humanizado que se conecte com a sua persona, e no fundo o copy é sobre isso, sobre você falar na mesma língua e o que a sua persona quer ouvir. Então você tem a possibilidade de encontrar talvez mercados que façam mais sentido você atuar como copywriter e não mercados que demandam essa copy tão agressiva, caso você não curta tanto esse posicionamento assim e o mercado aí de marketing super agressivo. Além dessa profissão 1, que é a profissão de copywriter, eu quero trazer aí umas ramificações relacionadas ao copywriter, mas não iguais, não idênticas, são profissões diferentes, mas que estão ligadas à habilidade de escrita, caso seja o seu caso. Então, além do copywriter, a gente tem o redator, e daí não é o redator publicitário, que é aquele profissional que escreve artigos para blog, por exemplo, muito demandado, que hoje com o ChatGPT precisa ir usar a ferramenta a seu favor aqui, né? Além do redator, a gente tem o ghostwriter, que é um escritor fantasma. Então vou anotando esses nomes para vocês pesquisarem, porque eu não vou aprofundar aqui, só aprofundo lá no treinamento Estrada Aberta, o link tá aqui na descrição. A gente tem também o transcritor, que é basicamente o que a palavra já diz, você vai transcrever materiais em áudio ou em vídeo para texto. Você pode usar ferramentas e softwares para te auxiliar, e também há bastante demanda aí no mercado, por exemplo, a galera que quer transcrever videoaulas e tudo mais, contrata bastante, eu já contratei lá para o treinamento. Por último, quero compartilhar aqui, porque eu sei que tem uma galera da área acadêmica que é a própria profissão de escritor acadêmico. Então, nas plataformas freelancer, por exemplo, você vai encontrar muita demanda para revisão de TCC, revisão de arquivo, de artigo, ajuste para norma BNT. Então, caso você tenha essa bagagem aí acadêmica, use ela a seu favor. Lembra das habilidades que a gente mapeou? Espero que você tenha colocado essa bagagem acadêmica lá, porque ela pode ser muito útil sim aqui para o mercado de trabalho remoto. Depois dessa primeira profissão que já se transformou em várias que eu contei para vocês, vamos para a segunda, que é a profissão que o senhor meu noivo, o Gui, escolheu, que é a profissão de gestor de tráfego. Quem é o gestor de tráfego? É o carinha dos anúncios. É a pessoa responsável por usar essas plataformas de anúncios, seja Facebook Ads, que hoje é um Meta Ads, ou a Google para anunciar no YouTube, no Google, para atingir o público certo com a solução, o produto, a campanha, o conteúdo que eles buscam. Então é essa pessoa que vai fazer o gerenciamento das campanhas, vai fazer análise de palavras-chave, vai fazer análise de públicos, para poder ir juntando as coisas e entregar o conteúdo, o produto, a solução para o público certo. Então, sabe aquela sensação que você acha que o celular tá te ouvindo? Que você tá falando alguma coisa e, nossa, meu celular me ouviu, eu tava pensando nisso. O que tem por trás disso quando aparece um anúncio diretamente ligado àquilo? Um gestor de tráfego. Alguém que conseguiu trazer essa solução, um produto, alguém que contratou ele para isso, colocou lá nessas plataformas, Facebook, Google Ads, os interesses envolvidos relacionados com aquele produto, com aquela solução, as palavras-chave, e aí o próprio Facebook ou Google identifica pelo seu comportamento nessas plataformas que você é o público-alvo para esse anúncio e entrega exatamente aquilo para você. Então todo esse mapeamento, esse tagueamento que a gente chama, é muito trabalhado pelo gestor de tráfego. Sobre as habilidades, caso você queira seguir nesta profissão, você vai precisar, como eu trouxe no exemplo do Gui, de muita afinidade com números, porque você vai estar analisando números o tempo inteiro, métricas, e é ROI, e é CPC, e é CAC, e é não sei o que lá. Tu vai estar olhando todos esses números e vendo o que tá batendo, o que tá baixo, o que tá acima, o que tem que otimizar, o que tem que melhorar, e muita análise. Então, habilidade analítica, além da afinidade aí
com números. São duas habilidades essenciais que você ou precisa já ter ou ao menos tem que ter o interesse de desenvolver para entrar no mercado como gestor de tráfego. A terceira profissão que eu quero trazer para vocês é a profissão de suporte ou de atendimento. Quem são esses profissionais? São os profissionais, como o nome já diz, que vão estar atendendo os clientes de maneira remota. Então, no mercado de educação online, que é um mercado que está aí explodindo e em crescimento super acelerado, há uma demanda enorme para esse tipo de profissional. Então, por exemplo, quando há a compra de um curso online, precisa ter uma equipe para poder receber essas pessoas, para poder tirar as dúvidas, mostrar como é que é o acesso à plataforma, tá ali disponível, além do professor, é claro, disponível para ajudar aquele aluno, aquele cliente a resolver todos os seus problemas. Além disso, o profissional de suporte, ele é muito contratado não só para lidar com o aluno depois que ele comprou um curso, no pós-venda, como a gente chama no marketing, mas durante o processo de venda que existe no marketing digital, os lançamentos. Acredito que muitos de vocês conhecem, que é uma estratégia aí de venda, uma estratégia de a gente conseguir um pico de venda em um período curto de tempo. Nesses momentos também há contratação extra, né, de uma pessoa de suporte ou de um time de suporte, depende do tamanho do lançamento, para poder auxiliar a galera nos grupos do WhatsApp, a galera que está tirando dúvida no Instagram, para esse time de suporte vir junto e dar suporte para o social media, que está lá perdido com um monte de direct, que está lá perdido com um monte de comentário. Então, há essa contratação pontual desse mercado digital em lançamentos do profissional de suporte. Então fiquem ligados também nessa oportunidade de mercado. Quais são as habilidades importantes para você definir se o suporte, o atendimento ao cliente é para você? Como você pode imaginar, é uma profissão que vai estar muito em contato com as pessoas. Então você precisa ter afinidade com pessoas. Você precisa ser uma pessoa com bastante inteligência emocional, com bastante adaptabilidade, com bastante paciência, porque normalmente você vai estar resolvendo o problema, então você tem que estar aí com a sua cabeça em dia, vai estar lidando com um cliente às vezes furioso, com raiva, querendo processar a empresa, dependendo do problema que aconteceu, e você vai ter que ter esse jogo de cintura, essa gentileza mesmo para lidar com ele e resolver o problema, que é o objetivo do suporte, deixar o cliente ali satisfeito, resolver todas as questões que ele tem. A quarta profissão que eu quero compartilhar com vocês é a assistente virtual, ou AV, uma profissão super disseminada no mercado de trabalho internacional, fora do Brasil, lá fora, desde um autônomo, por exemplo, contrata AV até grandes empresas aí, CEOs e cargos grandes, diretores, têm assistentes virtuais. O que esse profissional ou essa profissional faz? Basicamente, eles atuam como um secretário, só que de forma remota. Então, essa pessoa fica responsável por resolver desde questões operacionais ali, da operação do negócio, até questões de gestão, de organização, de arquivos, de documentos, e até mesmo existe a possibilidade de você ser assistente virtual pessoal. Então você não vai estar resolvendo essa organização, essa gestão, essa operação de uma empresa ou de um empresário, mas sim de uma pessoa. Então você vai estar ajudando uma mãe, por exemplo, a organizar a agenda dela da semana com as responsabilidades dela, dos filhos e tudo mais. Tem gente que contrata assistente virtual pessoal para ajudar a organizar a própria vida ou até mesmo para mesclar as atuações pessoais com as atuações profissionais, né? Separar essa pessoa física da pessoa jurídica. O assistente virtual, então, ele vai trabalhar com o planejamento de agenda, com a organização ali de documentos, com o suporte em reuniões e até mesmo com a organização e o gerenciamento de e-mails. Quais são as habilidades importantes para você entender se essa profissão é ou não para você? Aqui você também vai ter que ter uma boa habilidade de comunicação, porque afinal você vai estar falando com a pessoa que te contratou e também com as outras pessoas que vão estar entrando em contato com você, então você vai ter que ter esse jogo de cintura, essa inteligência emocional também. Então aqui você também vai estar muito ligada a pessoas, você tem que ter uma afinidade com pessoas. Outra habilidade essencial aqui é
organização, porque você vai estar organizando a vida de outras pessoas. E aqui eu retomo a importância do que a gente falou no começo da aula, que é o mapeamento das suas habilidades, afinidades, sua história, sua bagagem. Por quê? Uma simples afinidade que você tem ou identifica na sua vida pode te levar a se encaixar nessa profissão aqui, desde o tipo, Luiz, eu sou a pessoa mais organizada que eu conheço na minha vida, eu sou a louca da faxina, eu gosto de tudo impecável, eu tenho uma habilidade de organizar a minha própria agenda, minha rotina, os meus compromissos. Cara, você tem que ir para uma profissão que você vai usar essa habilidade, que você pode usar essa habilidade para se destacar, porque talvez algo que é muito simples para você seja um desafio para muitas outras pessoas e você possa usar isso para resolver o problema delas e ser paga ou pago por isso. A nossa quinta profissão, qual é? Social media, ou mídias sociais, uma profissão em altíssima demanda no mercado. E o que ela faz? O que esse profissional faz? Gerencia a rede social de outras pessoas, então vai trabalhar ali a análise do público-alvo, a definição das personas, a criação das linhas editoriais, o que isso significa, os temas abordados naquele perfil, os temas abordados por aquela empresa, o calendário editorial, que é diferente de linha editorial. E o calendário o que é? A organização das postagens que vão ser feitas, em quais datas, em quais formatos, qual que vai ser a legenda. Aí, dependendo do contrato, o social media também pode ser responsável pela parte de escrita, que seria o copy. Muitas vezes as contratações elas somam aí funções, ou o social media vai abraçar aí também a legenda ou a arte, que aí ele pegaria aí o lugar do designer, que aí já tô falando de várias profissões interligadas para vocês entenderem como esse mundo do remoto é vasto e tem espaço para todo mundo, inclusive para você. Quais são as habilidades desse profissional que vai ficar ali responsável por gerenciar essas redes sociais? A habilidade básica e essencial é que a habilidade e a afinidade que você precisa ter com as redes sociais. Então, um ponto essencial é que você seja heavy user, como a gente fala, um usuário frenético, um usuário que abre o celular quando você acorda. Até no treinamento Estrada Aberta eu compartilhei lá uma oportunidade, um trabalho que a pessoa colocava literalmente isso ali na descrição da vaga. Eu preciso que essa pessoa seja heavy user, ela usava essas palavras. Além disso, como eu falei, a depender do seu contrato, é importante que você tenha uma habilidade, uma afinidade com escrita e também muita habilidade analítica, porque o social media ele não faz só post no Instagram, ele também analisa as métricas, os resultados dos posts que são feitos e de como está sendo trabalhado aquele posicionamento, aquela criação do conteúdo ali nas redes sociais. E se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, no primeiro compromisso com a liberdade, eu quero te contar uma coisa. Lá no treinamento Estrada Aberta eu tenho 2 aulas que eu abordo essas e muito mais profissões que você pode atuar no mercado de trabalho remoto. Te indico cursos de capacitação complementar. Se você identificar comigo, junto com a minha ajuda, que você ainda não tem as habilidades suficientes, que você ainda não tem a capacidade técnica, as habilidades técnicas suficientes, já que as habilidades técnicas elas são desenvolvidas, elas são trabalhadas, a gente adquire elas com o passar da nossa vida. Se você identificar isso comigo, eu te oriento e te guio para capacitações para você complementar aí a sua bagagem, a sua malinha e conseguir se inserir no mercado de trabalho remoto em alguma dessas profissões. Se você tem interesse em aprender mais comigo e contar com a minha guiança aí nesse seu processo, lá vem um bicho voando, nesse seu processo até a sua oportunidade no mercado de trabalho remoto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto do treinamento Estrada Aberta como da minha consultoria e mentoria, para você entender aí qual que é o seu momento e de que forma que você precisa da minha ajuda agora. É importante que você tenha clareza que hoje no mundo a gente vive um mundo chamado mundo VUCA e até alguns estudiosos chamam de mundo Bunny. Mas focando aqui no mundo VUCA, que ele é mais conhecido, o que isso quer dizer? O mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então é muito natural que aconteçam essas transições de carreira que a nossa geração vem experienciando muito. Então, se a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós,
que passavam anos, 30 anos na mesma carreira, entravam e se aposentavam na mesma área, às vezes na mesma empresa, ou faziam um concurso público e ficavam a vida inteira naquela função. Hoje é muito mais difícil a gente ver isso na nossa geração, justamente porque o mundo que a gente vive é diferente. Então não se culpe se você está num momento de reflexão, de reajuste de rota, e eu não digo recomeçar, porque eu acho que a gente não começa de novo, a gente só continua, às vezes por um outro caminho, carregando toda aquela bagagem que a gente teve durante o caminho anterior. Então a gente não começa do zero, a gente não começa em branco. A gente segue talvez um novo caminho, uma nova jornada com toda aquela pessoa que a gente é. Então não traga mais peso ainda desnecessário para a sua bagagem. Simplesmente olhe para a maravilha que é a gente poder viver num mundo onde é possível a gente escolher uma outra carreira, uma carreira remota que traga essa liberdade que a gente busca, que traga essa flexibilidade e que traga também muita tranquilidade financeira que a gente quer e a gente precisa para viver. Outro ponto importante para você gravar aqui desse nosso primeiro compromisso com a liberdade é que nesse mundo VUCA, complexo, ambíguo, incerto e volátil, você não necessariamente precisa passar por uma educação formal, um ensino formal, uma faculdade para se inserir em um novo mercado. Hoje a gente vive na era da informação, o que mais tem disponível para você é informação. É claro que algumas profissões você vai precisar de um papelzinho lá, um diploma que te diga que você está habilitado, capacitado para executá-la, para desenvolvê-la, mas muitas profissões remotas não exigem isso, vão te exigir apenas uma coisa: resultados, ação, dedicação. E eu espero que você, ao sair aqui do nosso compromisso com a liberdade, tenha as suas habilidades mapeadas, um conhecimento muito maior no mercado de trabalho remoto e que você abra aí depois, calma, deixa eu acabar. Abra aqui uma janela no Google e pesquise vagas e oportunidades relacionadas a essas profissões que eu compartilhei aqui com você hoje e a outras que você quiser aventurar e descobrir aí. Por quê? Para você ir se inserindo no mercado de trabalho remoto e ganhando confiança, ganhando compreensão antes de fazer esse seu movimento aí de transição de carreira, caso você esteja passando por isso. É muito importante você entender qual tipo de profissional está sendo contratado, quais requisitos estão sendo solicitados e, importantíssimo, quanto de salário cada uma dessas profissões está pagando. Às vezes isso vai ser o ponto chave para você decidir entre uma profissão e outra, que foi o caso que aconteceu comigo quando eu decidi ir para o COP. Era uma profissão muito bem paga. Eu espero que você tenha curtido o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro aulão. Não foi ao vivo como eu gostaria que tivesse acontecido. Como eu falei, o próximo também não vai ser, mas eu espero que depois que a gente mudar dessa casinha, a gente consiga executar essa ideia para a gente poder trocar aqui no chat e eu conseguir ajudar vocês aí de forma simultânea. De qualquer forma, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô de olho e eu te respondo da forma mais completa que eu consegui. Eu espero te ver na próxima quinta no nosso próximo compromisso com a liberdade. Até lá!